Livro de Rute, capítulo 1. Fome leva Elimeleque a Moabe. Ele e seus filhos morrem. Sua esposa Noemi e uma nora, Rute, voltam a Belém. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome sobre a terra. E um certo homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe. Ele e sua esposa e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua esposa Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. E chegaram ao país de Moabe e permaneceram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e restou ela com os seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposa dentre as mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Rute, e habitaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Assim a mulher restou desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para que ela voltasse desde o país de Moabe, porquanto no país de Moabe ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso ela saiu do lugar onde estivera, e as suas noras estavam com ela. E elas iam pelo caminho de retornar para a terra de Judá. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes para com os falecidos e para comigo. O Senhor vos conceda que acheis descanso, cada uma de vós em casa de seu marido. E quando ela as beijou, elas levantaram a voz delas e choraram. E lhe disseram: Certamente retornaremos nós contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai atrás, minhas filhas, porque irias vós comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que eles vos sejam por maridos? Voltai atrás, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou eu para ter marido. Ainda se eu vos dissesse, tenho esperança, e se esta noite eu fosse pertencer a um marido, e se eu ainda fosse dar à luz filhos, esperarias vós por eles até que viesse a ser grandes? Por causa deles vos proibireis de tomar maridos? Não, filhas minhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor saiu contra mim. Então elas levantaram a voz delas e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Por isso disse ela: Eis que tua cunhada tem voltado atrás para o seu povo e para os seus deuses. Retorna tu também após tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me rogues com insistência, para que eu te abandone ou volte atrás de seguir após ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo já é o meu povo, o teu Deus já é o meu Deus. Onde quer que morreres, ali morrerei eu, e ali serei eu sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela que de todo estava ela resolvida a ir com ela, então deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, chegando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia partei, porém vazio o Senhor me fez retornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim Noemi retornou, e com ela Rute, a mulher moabita, sua nora, que retornou do país de Moabe. E chegaram elas a Belém no princípio da colheita da cevada. Rute, capítulo 2. Rute rabisca espiga de cevada no campo de Boaz, parente próximo de Elimeleque.
E tinha Noemi um parente chegado de seu ex-marido, poderoso homem de riquezas, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruta, a mulher moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e procurarei na sobra da colheita de espigas de cevada, seguindo atrás de alguém em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe respondeu: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e procurava na sobra da colheita de espigas de cevada, no campo, após os ceifeiros. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio desde Belém, e disse aos ceifeiros: O Senhor seja convosco. E eles lhe responderam: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu jovem servo, que estava posto sobre os ceifeiros: De quem é esta moça? E respondeu o jovem servo que estava posto sobre os ceifeiros e disse: Esta é a moça moabita que retornou com Noemi para fora do país de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me procurar na sobra da colheita de espiga de cevada, e ajuntá-las entre os feixes de planta de cevada após os ceifeiros. Assim ela veio e desde o alvorecer tem continuado a procurar na sobra da colheita aqui, até agora, a não ser por um pouco de tempo em que esteve sentada na casa. Boaz elogia e mostra benignidade a Ruth. Então disse Boaz a Ruth: Não ouviste tu, filha minha? Não vais procurar na sobra da colheita em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui permanecerás bem junto às minhas moças. Os teus olhos estarão atentos sobre o campo que elas ceifarem, e irás logo após elas. Porventura, não dei eu ordem aos moços que não te toquem? Tendo tu sede, vai tu aos vasos e bebe daquilo que os moços tiverem tirado. Então ela caiu sobre o rosto dela e se inclinou até a terra, e disse-lhe: Por que achei eu graça em teus olhos, para que tomes conhecimento de mim, visto que sou eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como abandonaste o teu pai e a tua mãe, e a terra do teu nascimento, e vieste para um povo que não conhecias antes de 3 dias atrás. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido o pleno galardão da parte do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste tu a confiar. Então disse ela: Achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois tu me consolaste e falaste ao coração da tua serva, embora não sendo eu nem mesmo como uma das tuas criadas. E disse-lhe Boaz: A hora de comer, achega-te aqui, e come do pão, e mergulhe o teu bocado de pão no vinagre. E ela se assentou ao lado dos ceifeiros, e ele lhe deu com as mãos cevada tostada. E ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobrou. E levantando-se ela para procurar na sobra da colheita, Boaz deu a ordem aos seus moços, dizendo: Até entre os feixes de planta de cevada, deixai-a procurar na sobra da colheita, e não a repreendais. Ademais, propositadamente, deixai cair alguns punhados de espigas para ela, e deixai-os ficar caídos, para que ela os procure na sobra da colheita, e não a repreendais. Assim esteve ela procurando na sobra da colheita naquele campo, até ao anoitecer, e ela debulhou batendo o que ela tinha procurado na sobra da colheita. Isso foi quase um éfa de cevada. E ela levantou-se e carregou isso, e veio para dentro da cidade, e sua sogra viu o que ela tinha procurado e recolhido na sobra da colheita. E ela também tirou e deu a ela o que tinha reservado depois de ter se fartado. Então disse-lhe sua sogra: Onde procuraste na sobra da colheita hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que tomou conhecimento de ti. E declarou a sua sogra com quem ela tinha trabalhado, e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, o qual ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos parentes resgatadores. E disse Ruth, a mulher moabita: Também ainda me disse ele: Com os moços que tenho te ajuntarás bem próximo,
até que eles acabem toda a ceifa que tenho. E disse Noemi a Rute, sua nora: melhor é, filha minha, que saias com as moças dele, para que homens em outro campo não venham contra ti. Assim ela juntou-se bem próximo com as moças de Boaz para procurar na sobra da colheita, até que a ceifa das cevadas e a ceifa dos trigos se acabaram. E ela morava com a sua sogra. Rute, capítulo 3. Instruída por Noemi, Rute deita-se aos pés de Boaz. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar descanso e segurança para ti, para que te vá bem? Ora, pois não é Boaz, de nossa parentela, aquele com cujas moças estiveste? Eis que esta noite ele padejará, a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e põe sobre ti os teus vestidos, e desce à eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que ele tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que ele se deitará, e entrarás, e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te declarará o que deve fazer. E ela respondeu a ela: tudo quanto me estás dizendo, eu o farei. Então foi ela para a eira e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração satisfeito, veio ele deitar-se ao pé de um montão de molho de cereais. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Boaz promete a Rute redimi-la e casar com ela, depois da desistência do primeiro resgatador. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu de medo e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela respondeu: sou Rute, sua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és meu parente resgatador, protetor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, porque melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira. Pois após nenhum dos jovens homens fostes, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto pediste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Porém agora, ainda que é verdade que eu sou um teu parente resgatador, protetor, outro parente resgatador, protetor, a mais chegado do que eu, pernoita aqui esta noite. E será que, depois de alvorecer, se ele te redimir, bem está, que ele te redima, porém, se não quiser te redimir, então, tal como vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui, até o alvorecer. Portanto, ficou ela deitada aos pés dele até ao alvorecer, e levantou-se ela, antes que pudesse um homem esquadrinar, reconheceu o seu próximo. Porquanto disse ele: não se sabe que alguma mulher veio à eira. Disse mais ele: traze a capa que tem sobre ti, e segura-a. E ela a segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, e pôs isso em cima dela. Então ela foi para dentro da cidade. E quando ela chegou à sua sogra, ela lhe disse: quem és tu, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem havia feito em seu favor. Disse mais: estas 6 medidas de cevada me deu ele, porque me disse: não vais vazia a tua sogra. Então disse ela: assenta-te, quieta, minha filha, até que venhas tu a saber como terminará o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua este negócio hoje. Rute, capítulo 4. O primeiro resgatador recusa casar com Rute. Boaz a resgata e casa com ela. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o parente resgatador protetor, de quem Boaz tinha falado, ia passando, a quem ele disse: Ei, fulano de tal, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então ele tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse-lhes: assentai-vos aqui. E eles se assentaram. Então disse ele ao parente resgatador protetor:
Noemi, que retornou do país de Moabe, está vendendo aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão. E disse eu: manifestarei isto aos teus ouvidos, dizendo: compra o campo diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se há de redimir isso, redime. E se tu não hás de redimir isso, então declara-o a mim, para que eu o saiba, pois nenhum outro há senão tu que redima isso. E eu estou depois de ti. Então disse ele: eu redimirei isso. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares o campo desde a mão de Noemi, também terás tomado para ti Rute, a mulher moabita, esposa do falecido. E terás que fazer nascer e crescer o nome do falecido sobre a herança dele. Então disse o parente resgatador protetor: para mim mesmo não poderei redimir o campo, para que eu não prejudique a minha própria herança. Redime para ti o que é meu direito de redimir, porque eu não poderei redimir o campo. E já de muito tempo, este era o costume em Israel, quanto ao resgatador e quanto ao transferir propriedade para confirmar todo o negócio. O homem tirava fora o seu próprio sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o parente resgatador, protetor, a Boaz: compra o campo para ti mesmo. E ele tirou fora o seu próprio sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que, desde a mão de Noemi, eu comprei tudo quanto foi de Elimeleque, e tudo quanto foi de Quilion e de Malom, e de que também adquiri por esposa a Rute, a mulher moabita, que foi esposa de Malom, para eu fazer nascer e crescer o nome do falecido sobre a herança dele, para que o nome do falecido não seja cortado fora dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambos edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, a quem Tamar deu a luz para Judá, proveniente da semente que o Senhor te dará, proveniente desta moça. Rute dá à luz Obed, que será o avô de Davi. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por esposa, e ele entrou a ela, e o Senhor concedeu concepção a ela, e ela deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar presente resgatador, protetor, e seja o nome dele afamado em Israel. Ele te será por restaurador da tua alma, e nutrirá a tua velhice de cabelos brancos, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o menino e o pôs no seu próprio colo, e foi ama dele. E as mulheres vizinhas dela deram a ele um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o nome dele de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou a Rão, e Rão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi.